O tema da nossa reflexão hoje é casamento vulnerável. Essa vulnerabilidade conjugal como palco da graça de Deus. Esse é o título e o subtítulo da nossa reflexão. E eu quero dar para você uma definição funcional sobre vulnerabilidade. Quando nós estamos tratando a vulnerabilidade, o que nós estamos dizendo? Nada mais, nada menos, encare da seguinte maneira, uma definição simples, não exaustiva, não abrangente o suficiente, mas para os nossos propósitos. Uma oportunidade para o agir da graça de Deus. Ser vulnerável é ser alguém repleto de oportunidades para o agir do Senhor. E é óbvio que nós queremos dar boas-vindas à nossa vulnerabilidade, a oportunidades de recebermos da graça do Senhor, ao mesmo tempo que cria-se uma tensão, porque reconhecer vulnerabilidade dói. Dói demais. Dói ser alguém carente da graça de Deus. Por mais doce que a graça seja, por mais restauradora que ela seja, por mais que nós possamos reconhecer que é tudo o que nós precisamos, baixar as defesas, baixar as armas, é uma experiência dolorosa. É com isso que nós estamos tratando e começando o tema de hoje pela manhã, de um casamento vulnerável. E isso num contexto que o anseio geral reflete uma busca constante por resultados. Você que é profissional, você que é alguém século XXI, sudeste do Brasil, nós somos constantemente em nossa cultura e sociedade pressionados por resultados. A mentalidade de resultados não se limita ao ambiente profissional, mas ela invade e encontra um coração que não abaixa suas defesas e clama por resultados. Aplica-se isso ao casamento, nós queremos uma receita ou nós queremos a garantia de um casamento de sucesso, seja lá o que for a sua definição de sucesso no casamento. Esse anseio por resultados nos leva à busca por controle. Se eu quero o resultado, eu preciso de alguma maneira controlar para que ele seja o que eu desejo, o que eu anseio, o resultado esperado. E o controle nos leva à busca de um método. Qual é o método que me dá controle para que eu tenha o resultado esperado? E o que nós não percebemos é que por trás desta dinâmica existe um coração, que por trás de resultados é o que a Bíblia chama de tesouros. Onde estão os seus tesouros? Os nossos anseios por resultados refletem nossos tesouros. Eu quero ter um casamento feliz, eu quero ter uma boa condição de vida e nós buscamos ter controle sobre essas coisas. E qual é o método que me garante isso? Será que eu segui a cartilha da faculdade pública, da faculdade federal, do ensino tal, do curso X, da profissão Z? Então nós buscamos métodos para ganhar controle e garantir resultados, porque é onde está o nosso coração. É aquilo que Mateus capítulo 6, versículo 21 diz, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Essa busca então por controle nada mais é do que a expressão da adoração do nosso coração. A busca por tesouros, que são esses resultados que nós tanto ansiamos, garantido por um controle que nós tanto queremos, é essa dinâmica de adoração do meu coração. Nós precisamos pensar como nós fomos criados por Deus, seres adoradores, em que toda e qualquer atitude, em que toda tentativa de controle é uma resposta do meu coração. E essa adoração ela é treinada numa liturgia, um método. Existe um método ou essa liturgia que garante um controle que me dá o tesouro ou o resultado que eu tanto quero. Nós precisamos parar e pensar que o anseio geral acontece no contexto de tesouros, adoração e liturgia. É a busca por resultados via controle através do exercício de vários métodos. Então, se nós aplicássemos essa dinâmica para aquilo que é o tema da nossa manhã, o tema de interesse comum, casamento,
É a busca de um resultado, ou seja, um casamento feliz. O que você está disposto a fazer para ter um casamento feliz? Talvez você se submeta a um rigoroso programa de controle, de disciplina do seu casamento. Práticas, dicas, algumas dadas ainda pelos seus padrinhos de casamento. Algumas memórias de um aconselhamento pré-conjugal. E nos submetemos a regras, nos submetemos a disciplinas dentro do casamento. Às vezes isso vem na forma de um pacote, um método. Como o best-seller no nosso contexto, o casamento blindado. Ou casados para sempre. E seja qual for o pacote de estimação que promete dar para você o controle que você anseia e que garante o tesouro que você tanto quer, o resultado que você tanto quer, um casamento feliz. Um casamento feliz. O que nós não percebemos e que é sutil é que nós tiramos da equação o nosso Redentor, nós tiramos da equação o nosso Salvador. Nós precisamos aprender a falar sobre tesouros, adoração, liturgia, levando em consideração o Senhor da história e o Senhor do casamento. E basta algumas folhadas nesses métodos propostos, esses métodos POPs propostos, que você entende porque eles vendem. São bem escritos, são ilustrações divertidas, é uma linguagem acessível e nos dá o que nós mais ansiamos, o volante. Eu agora tenho o controle para onde meu casamento vai. Basta eu fazer certinho este método, que lá na frente eu vou ter o que eu quero. E aí blindamos casamentos. E aí fazemos uma porção de coisas no nosso contexto, com a desculpa de buscarmos um casamento para a glória do método que funciona. Ainda bem que eu li o livro X, o livro Y, o livro Z, fiz o curso, etc, etc. Absolutamente nada errado em ler o livro X, o Y e cursos. O problema é quando tiramos da equação aquele que transforma casamentos e vidas em estados de vulnerabilidade. Quando reconhecemos as oportunidades e a necessidade da graça de Deus. O problema desse anseio geral, então, o problema inicial desse anseio geral, dessa dinâmica, é a visão errada do objetivo final. Irmãos, não tem como falarmos de casamento, não tem como pensarmos sobre casamento, se não for com o objetivo final da glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós confessamos que fomos criados para a glória de Deus, mas a percepção de viver para a glória de Deus no dia a dia se torna abstrata, se torna distante. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, resgatar o que significa viver para a glória de Deus. E o problema dessas dinâmicas que deixam de fora o Redentor e que criam pacotes que prometem resultados, é que tira o objetivo final da equação, a glória de Deus. O problema inicial é o seu objetivo final, não é a glória de Deus. O problema fundamental dessa dinâmica é a ausência de um Salvador, que nos leva a uma adoração equivocada. É o uso da palavra de Deus sem Deus. É o uso da Bíblia sem Cristo. É o uso do texto sagrado sem o seu personagem principal. Não é à toa, então, que invariavelmente esses pacotes se tornam insuficientes ao longo do tempo, porque nós desprezamos quem de fato nos muda e nos transforma. E o problema resultante dessa dinâmica é um casamento sem valor, uma prática sem poder, um sinal que não aponta para nada. Eu quero que você guarde isso, um sinal que não aponta para nada. Um casamento sem valor é um sinal que não aponta para nada. A tentativa de nos submetermos a regras, pacotes e uma porção de outras coisas que nos garantam controle sobre não só a nossa santificação, mas resultados que ansiamos, não é exclusividade do século XXI. Irmãos, mudam-se as épocas,
Troca-se apenas as embalagens, os problemas continuam os mesmos. O anseio do coração do homem de buscar a salvação, a parte do Salvador, é algo que ameaça a igreja desde o primeiro século. É algo que ameaça a sã doutrina desde o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Há muito tempo atrás, os apóstolos lutaram contra isso. O apóstolo Paulo lutou contra isso. E em particular no contexto da carta aos Colossenses, em particular no contexto da cidade de Colossos, começa a brotar no meio deles a tentativa de uma vida cristã sem Cristo. Alguns baseados em tradições, em legalismo, eu vou seguir certas regras e sim, eu vou alcançar uma religiosidade diferente. Outros estavam enveredando pelo lado do misticismo, culto de anjos, uma porção de coisas misteriosas. E outros caminhando no ascetismo. Eu me submeto a certas práticas que garantem para mim um estado maior e mais elevado de santificação. O apóstolo Paulo vê tudo aquilo e diz: está errado. Está errado. Ainda que ele não nos dê detalhes precisos sobre a heresia, ele nos dá altas doses de verdade para lutar contra os erros. Os erros que minam a vitalidade da vida cristã. Encerrando o capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Colossenses 2, 20 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Irmãos, a busca por regras, a busca por práticas nelas mesmas, não vai ter valor algum contra as obras da carne, contra as inclinações da carne, e é isso que eu quero dizer de um casamento desprovido de poder. Em que regras são buscadas, regras são praticadas, mas elas não dão a lugar nenhum. No máximo 6 por meia dúzia. O apóstolo Paulo, de forma nenhuma, irá ignorar a prática e obediência a ordens. Porque encerrando o capítulo 2, ele começa a dar uma série de imperativos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazer morrer a natureza terrena. Então ele nos submete a ordens, mas como resposta ao Evangelho. Se nós vamos entender a bênção da vulnerabilidade do casamento, nós precisamos entender ao que o casamento aponta e os recursos da graça de Deus que de fato colocam à nossa disposição o poder para uma vida diferente. O poder para uma vida diferente. Esses métodos sozinhos, então, nos levam a correr em vão. São desprovidos de poder de mudança. Observamos que o controle de relacionamentos é uma ilusão idólatra. Não é possível controlar o seu cônjuge. Se você é casado há mais de 3 horas, você já percebeu isso. Não dá para controlar o seu cônjuge. Tentativas são feitas, manipulações são feitas e desmascaradas, mas não dá para controlar relacionamentos. São tentativas frustradas e aqueles que continuam buscando esse caminho se veem cansados. E nessa corrida em vão, os resultados são diferentes da glória de Deus. São falsos tesouros. E aí o nosso Deus sábio, amoroso, soberano, nos coloca em situações de vulnerabilidade. Você já parou para pensar de que Deus, em momento algum, sai do seu trono soberano sobre o universo, não está lá no céu dizendo, ups, escapou. Fiquei tão ocupado na China que eu esqueci que fulano casou com ciclana. Não era para ter sido assim.
Não há acidentes cósmicos relacionados ao seu casamento, mas há um Deus soberano, sábio e amoroso, que constantemente nos coloca em situações de vulnerabilidade. Com que propósito? Alinhado com seus propósitos soberanos, de que tudo é para a glória de Deus e para o seu bem. Note a perspectiva que o apóstolo Paulo tem quando ele mesmo se viu numa situação de extrema vulnerabilidade. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, ao ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. O próprio apóstolo Paulo dá um pouco mais de detalhes em 2 Coríntios sobre as intensas provações a qual ele foi submetido. Mas basta nos dizer que ele chegou ao ponto de desespero da sua própria vida. Paulo não estava blindado, Paulo não estava resoluto nas suas convicções pessoais, Paulo estava vulnerável, entregue à própria sentença de morte. E o próprio apóstolo Paulo nos ajuda a entender, obviamente movido pelo Espírito Santo, o propósito pelo qual Deus o deixou vulnerável. Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O casamento vulnerável é reconhecer a oportunidade de que nós não vamos confiar em nós mesmos, nós vamos confiar em Deus. O relacionamento chega a um ponto, a um nó cego, que nós reconhecemos diante do Senhor: eu não sei desatar isso. Eu não sei. Mas eu vou estourar uma pipoca, eu vou sentar no banco da frente, vestir meu óculos 3D e assistir a graça de Deus trabalhar em nossas vidas, na construção de um sinal glorioso que aponta para uma realidade maior. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E de uma maneira misteriosa e de uma maneira clara ao mesmo tempo nas Escrituras, uma tensão constante, nós entendemos que é o Senhor quem faz enquanto nós nos esforçamos. Mas é importante a gente entender em que lado da equação nós estamos. Essa vulnerabilidade que reconhece a oportunidade do agir da graça de Deus. Para quê? Para que fique claro que é Ele quem faz. Você já parou para pensar que história que você quer que seu casamento conte? Que história que você quer que seu casamento conte? E aí você tem basicamente duas opções. A história de quão habilidoso você é em cuidar da sua esposa ou cuidar do seu marido. Quão amoroso você foi, quão amorosa você foi, ou quão competente você foi nas técnicas de comunicação. Essa é a história que você quer que seja contada? Ou você quer que seja contada a história da glória, da graça de Deus? Porque para pensar que o personagem principal da sua história não é você. Não é você. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o personagem principal. E de alguma forma, na vida do apóstolo Paulo, ele é ciente de que essa sentença de morte sobre a sua vida era justamente para que ele não confiasse em si mesmo. Olha como eu sou habilidoso, veja como a minha faculdade aos pés de Gamaliel me serviu bem. Eu sabia que esse negócio de ser da tribo de Benjamim me abriria portas.
O apóstolo Paulo chegou ao fim da sua vida reconhecendo única e exclusivamente a graça do Senhor Jesus Cristo. É isso o que você quer para o seu casamento? Então reconheça, ele é vulnerável. Ele é vulnerável. Ele é vulnerável a uma porção de coisas. Ele é vulnerável a uma porção de coisas e é lá que nós precisamos reconhecer as vulnerabilidades. A nossa vulnerabilidade é uma realidade humana. Manifesta na nossa fragilidade, finitude, pecaminosidade. São os 3 grandes pontos que definem para nós quão vulnerável nós somos. Nós somos vulneráveis, meus irmãos, porque nós somos frágeis. Basta mudar um pouco o tempo e você começa a lutar com gripe. Você começa a lutar com uma porção de outras coisas. 16 horas de trabalho é exaustante o suficiente, cansativo o suficiente para que o seu corpo comece a pedir o quê? Sono. Ignora isso por 1, 2 dias, você começa a ver elefante voar. Ok? Nós somos frágeis. Há aspectos da nossa fragilidade na nossa própria composição. Nós somos finitos. Nós somos finitos. Você não vai viver para sempre. Alguns já estão bem convictos disso. Alguns já estão ansiando por isso. Outros ainda estão na ilusão de que eu vou ser jovem para sempre ou vai ser lua de mel para sempre. Reconheça, você é finito. Há um anseio no nosso coração pela eternidade, mas ele não se resolve em você. Se resolve no Senhor. Há um aspecto da vulnerabilidade da nossa experiência humana que está ligado à sua pecaminosidade. Sim, o seu pecado lhe deixa vulnerável, lhe expõe. Nós temos medo disso. E desde Gênesis 3 nós corremos e fazemos vestidos, roupas de folha de figueira, nos escondemos. Nós temos vergonha de quem? As pessoas vão descobrir que elas já deveriam saber que você é pecador. É doido isso, né? A gente tem um medo danado das pessoas descobrirem aquilo que elas já deveriam saber apenas lendo a Bíblia. De que você é um pecador. Mas isso nos deixa vulnerável. Essa vulnerabilidade, então, é uma oportunidade para desfrutarmos do verdadeiro tesouro, que é Cristo. E a vulnerabilidade é uma escola de humildade, paciência, perseverança e gratidão alegre. Talvez você se encontre hoje cansado na luta de hábitos que se tornaram padrões, e você se pergunta, até quando, Senhor? Até quando? E essa sua vulnerabilidade se tornou uma escola de domínio próprio, de perseverança, de dependência do Senhor. Em algum lugar a gente acreditou que isso era ruim. Mas, meus irmãos, nós carecemos do Senhor. Essa vulnerabilidade, então, não é uma autocomiseração, mas essa oportunidade de conhecermos mais da graça de Deus. Bem-aventurados os que choram. Os que choram. Não os que triunfam sobre todas as coisas, bate mais, Rock, Stallone no ringue, né? Adrian, bate mais. Se joga no ringue, pede arrego e fala, Jesus, luta as minhas batalhas. Já não dá, eu não enxergo mais nada. Eu não enxergo mais nada. Bom, mas nós precisamos olhar para essa vulnerabilidade também, recheada da esperança, da graça de Deus, da graça de Cristo Jesus. Se ela é essa oportunidade de crescimento, o que ela começa a apontar, para onde ela deve nos direcionar? Essa vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela é vista entre nós, meus irmãos. Ela é vista entre nós. E aqui eu entendo que num grupo como esse, num grupo grande como esse, as particularidades aqui representadas vão desde tristes às mais divertidas possíveis. De coisas que são comuns, talvez já parte da subcultura do seu lar, mas que refletem as nossas vulnerabilidades. Tiago capítulo 4, versículo 1, o apóstolo lança a seguinte pergunta para nós: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês?
que há entre vocês. Há um reconhecimento de brigas e contendas. Há um reconhecimento de que algo acontece no meio dos irmãos, no meio da igreja. Tem algo que acontece no meio de vocês, no casamento. E de onde vêm essas coisas? Embora a pergunta nos aponte para onde é a origem de todas elas, ela reconhece a existência do problema. Negar nossas vulnerabilidades, negar nossos problemas, negar a existência de que nós somos pecadores, frágeis e finitos, nos mantém distantes da solução. Nos mantém distantes da solução. Acho que em algum momento você já deve ter ido num PS e ouviu do médico virose. É uma mistura de sentimento, de frustração e alívio, não é? Porque eu vou no médico, vai ser que ele vai dizer, ó, tem um mês de vida, né? Chama, né? Etc, etc, né? Aí você escuta virose, você fica aliviado e ao mesmo tempo, para esses médicos, aí você sai, né? Básico, tudo é virose, tudo é virose, tudo é virose. Okay? Mas pare e pensa, você vai ao médico, o médico examina você por completo, faz uma bateria de exames, vê nas imagens uma doença grave, curável, mas grave. E aí ele olha para você e fala assim, eu amo demais esse paciente para entristecê-lo. Demais, eu não quero vê-lo triste. É virose. E aí você olha para aquilo e se fala, esse médico é demais. Eu estou com dor, eu estou com inchaço, que virose. E você sai feliz, o médico fica aliviado e todo mundo acha que está bacana. Meus irmãos, dizer que é virose, dizer que é um problema de comunicação, dizer que é incompatibilidade, dizer que o amor acabou, é dizer que é virose. Quando você tem algo muito mais profundo, mas que pode ser resolvido. E é onde nós temos que nos debruçar. Eu não quero ficar de virose em virose. Eu espero que você não queira ficar de virose em virose. Mas de glória em glória. De glória em glória. Então, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? A Bíblia assume essa realidade. Essa vulnerabilidade, ela é vista entre nós. O casamento, meus irmãos, ele é frágil, finito e une dois pecadores. Por definição, é vulnerável. E como pastor, nós trabalhamos com jovens que querem se casar. Lá na nossa igreja em particular, esse ano, estão sendo 7 casamentos. Parece que todo sábado a gente está numa festa, não é? E é interessante que existem poucas garantias que nós damos para o casal que está prestes a se casar num acompanhamento pré-conjugal. Mas aqui está a número 1. Vocês vão ter problemas. Eles dão risada. Imagina, pastor. Você acha? Você acha? Nossa, nem sei o que acontece entre você e a Ana, mas aqui, tranquilo. Ok, o meu papel agora é ajudar você a entender que ela não é uma princesa, ela é a Fiona. E que ele não é um príncipe, ele é um Shrek. Quando vocês entenderem isso e ainda quiserem dizer sim, a gente vai adiante, ok? Não estou rogando praga, eu estou dizendo a realidade. Vocês vão ter conflitos. Vocês vão ter conflitos. Ok? Por quê? Porque casamento une 2 pecadores. Ele é vulnerável por definição. Então a vulnerabilidade no casamento, ela é experimentada, ela é vista e são os problemas do dia a dia. E todas as ordens. Todas as ordens. Hábitos diferentes. Okay? Sentido do papel higiênico. Alguns não leram a Convenção Mundial que a ONU lançou sobre o sentido do papel higiênico. Bandeja de gelo vazia, sapato na sala, toalha molhada na cama.
E assim nascem os problemas conjugais. Meus irmãos, o que está acontecendo? Vocês estão com um problema? Não, pastor, é uma coisa muito besta. Tudo é besta. Tudo é besta. Tudo nasce no dia a dia. Então, perguntas do tipo: será que ainda amo o meu marido e esposo? Será que casei com a pessoa errada? Por que meu parceiro é frio comigo? Por que nos amamos, mas não conseguimos ficar juntos? Como posso ter certeza de que meu casamento vai durar? Como conviver com uma pessoa tão difícil? Porque os nossos problemas vão e voltam piores. Casamento é só tristeza ou um dia vou ter alegria? O amor entre nós acabou, o que eu faço? Fui traído, traída, é possível restaurar a confiança? Será que meu casamento ainda tem jeito? E são perguntas que descrevem de fato o dia a dia. Perguntas às quais eu dou o crédito aqui, Renato Cardoso, Casamento Blindado 2.0. E conforme eu li aquelas perguntas, eu falei assim, esse cara ali sacou os problemas que existem entre nós. Esse cara já observou coisa suficiente para chegar a perguntas que, no final das contas, todos nós estamos procurando respostas. A pergunta vai ser aonde você vai procurá-las. A pergunta vai ser o que elas refletem. E se nós vamos sair dessa vulnerabilidade que existe entre nós, para um nível um pouco mais profundo, onde a palavra de Deus nos ajuda a entender que está a nossa real necessidade. Para que um casamento não se torne simplesmente o palco onde aplicamos técnicas de resolução de conflitos, onde aplicamos o nosso expertise, a nossa inteligência emocional, inteligência espiritual, chame do que quiser, mas onde nós desfrutamos de fato da graça de Deus. Da graça de Deus. E Tiago, com a sua primeira pergunta, nos chama a atenção. Olha aí a vulnerabilidade que existe entre nós. Nós temos conflitos, nós temos contendas. De onde vêm essas coisas? Essa vulnerabilidade, ela começa dentro de nós. Tiago capítulo 4, versículo 1, na segunda pergunta, diz o seguinte: de onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? A origem dos problemas entre nós está no que acontece dentro de nós. Essa vulnerabilidade do casamento, ela tem a sua origem na vulnerabilidade que tem dentro de nós. Há um problema, meus irmãos, que acontece dentro de nós. Nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos dizer que é simplesmente virose quando tem algo mais profundo acontecendo. Acontece dentro de nós. E Tiago lança uma segunda pergunta com a resposta implícita da primeira pergunta. Essas vulnerabilidades, a vulnerabilidade de nossa pecaminosidade, tem como base nossos desejos desgovernados. Esses desejos residem dentro de nossos corações, numa hierarquia dificilmente percebida, mas de força inigualável. Por exemplo, eu amo café. Eu amo café. Eu gosto do cheiro do café. Eu gosto de tomar café. Eu gosto de fazer cara de quem entende de café, mas eu não entendo. Eu só gosto de tomar café. Eu amo café. Agora eu digo para você o seguinte: eu amo a minha esposa. Sentiu a tensão? Amo café, amo a minha esposa. E isso aliado a ter feito ela ficar de pé, é uma semana no sofá. Não sou eu melhor do que 7 xícaras de café? Quê? Mas eu espero que você entenda que quando eu digo eu amo café e amo a minha esposa, nós estamos falando de níveis diferentes. Sim? Eu espero que eu esteja falando isso também. Certo? Nós estamos falando de níveis diferentes. Eu amo café, amo a minha esposa, eu amo a Deus. Há uma hierarquia dentro do nosso coração. Você ama coisas em níveis diferentes. Você deseja coisas em níveis diferentes. E se nós vamos começar a entender quão vulnerável nós somos, nós vamos começar a compreender como funciona o nosso coração.
E dentro dele tem uma hierarquia de desejos. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Vamos ser bem francos, porque nós queremos o que nós queremos. Nós queremos o que nós queremos. Então esses desejos desgovernados, segue a seguinte definição para você. Eles são desejos legítimos ou não, que assumiram uma posição ilegítima dentro do coração. São desejos legítimos ou não, que assumiram uma posição ilegítima dentro do coração. É quando amo café, sobe a escada para um lugar que não pertence. É quando amo minha esposa, sobe para um lugar que não lhe pertence. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Mulheres, me responde isso daqui. O desejo por um marido que lhe escute, é um desejo legítimo ou não? Okay? Você consegue dizer amém para isso? Dá um cutucão para ele acordar agora. Vai ser importante ele ouvir isso aqui, ok? É importante, é um desejo legítimo. É um desejo legítimo. É uma mulher que quer que o seu marido lhe escute. Aliás, não só legítimo, como se você quiser uma colinha bíblica, olha aqui, 1 Pedro 3,7. Maridos, viver a vida comum do lar. Se você vai viver a vida comum do lar, é porque você está crescendo para ouvir a sua esposa. Para ouvir a sua esposa. Amém? Ok, eu escuto agora sopranos e tenores. Amém, amém, amém. Okay. Maridos, o desejo pelo respeito da sua esposa é legítimo ou não? Barítonos, tenores, baixos. Okay. Cola bíblica, Efésios 5,33. E a esposa respeite o seu marido. Nós estamos diante de desejos legítimos. Então, um dia a dia na vida do pastor, o casal vem, eles sentam. Eu pergunto, como é que eu posso lhe ajudar? Pastor, você não acredita, o meu marido não me escuta. Ele chega em casa, ele liga a televisão, ele começa a fazer uma porção de coisas, eu falo para ele uma porção de coisas, ele parece um poste dentro de casa. E pior, o poste é um pouquinho melhor porque ele ainda deixa um rastro de sujeira. O poste ainda fica parado lá, acabou. E ele ainda deixa um rastro. É difícil, ele não me escuta. Ele não me escuta. Aí eu digo, minha irmã, o seu desejo ele é legítimo. 1 Pedro 3,7. Eu vou pedir para o seu marido memorizar, né? Recitá-lo 3 vezes diante do espelho, e tudo vai ficar bem. E você, marido, como eu posso lhe ajudar? Pastor, você não acredita, minha esposa não me respeita. Ela não me respeita. Eu saio para o trabalho, ela liga para a mãe dela e fica 1h30, 2 horas falando de mim. Você não acredita, pastor. Aí à tarde ela faz um chazinho lá com as amigas, uma reunião de oração. E ela senta para falar da reunião de oração e começa. Eu quero pedir oração pelo meu marido, porque ele não me escuta, não é? Ele não se dá com a minha mãe, ok? Tem sido terrível a nossa convivência, ok? Ele desencanou desse negócio de tomar banho, e aí começa. Eu entro na igreja, pastor, as mulheres começam a rir, elas me dão aquele olhar, ó o banana de pijama aí. Ela não me respeita. Eu entendo, meu irmão. Então eu vou pedir para que ela decore Efésios 5,33, ela vai recitar 3 vezes ao dia em frente ao espelho, e vai ficar tudo melhor. Vá e não pequem mais. É isso? Funciona isso? Tem alguma coisa acontecendo, não tem? Tem alguma acontecendo que mesmo informado de coisas que são legítimas, nós insistimos no nosso pecado. Nós insistimos nas nossas vulnerabilidades externas que refletem desejos desgovernados. O desejo pelo respeito da minha esposa subiu degraus. O desejo por um marido que me escuta subiu degraus. Nós precisamos entender quando que isso acontece. Nós precisamos entender aonde que nós vamos aplicar a bondade do nosso Deus manifesta no Evangelho, na cruz do Senhor Jesus Cristo, que nos redime e que nos liberta da escravidão de desejos. Desejos bons, mas que são maus mestres. Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3 nos ajuda a identificar esse desejo desgovernado. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter.
Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Tiago descreve para nós duas situações desses desejos desgovernados que militam dentro do nosso coração. É quando eu estou disposto a pecar para ter algo, e quando eu estou disposto a pecar porque eu não tenho algo. Isso é revelador. Isso é revelador. Eu quero tanto o respeito da minha esposa, de que se não for pelo amor, vai ser pela dor. Vai ser pela dor. Okay? Eu preciso ser respeitado. Aqui em casa tem macho alfa. Eu não sei a confusão de gênero aí fora, mas aqui dentro tem homem. E você vai me respeitar? E você vai parar de falar com a sua mãe agora? E você vai parar de falar com o ciclano, fulano, beltrano, etc. agora? E você vai me respeitar? Então eu estou disposto a pecar para ter algo. Se não um abuso físico, um abuso verbal. Então você percebe então que esse desejo por algo legítimo, respeito da esposa, subiu degraus. Subiu degraus agora no controle do meu coração, em que eu estou disposto a pecar para ter algo. Também é revelador quando eu peco porque não tenho algo. Talvez a esposa não vai partir para a ignorância, para um jiu-jitsu, até que o marido a escute. Mas ela peca porque não tem. Ó vida, ó céus. Eu me guardei. Eu fiz o voto quem ama espera. Eu fiz uma porção de coisas. Para isso. Para isso. E aí começa a nutrir no coração dela uma amargura. Uma amargura. Ela responde no seu coração porque ela não tem algo. Ela não tem algo. E o que ela não tem? O marido, líder espiritual, sacerdote da casa, Aslan em forma de homem. Ela não tem. E aí nutre no coração essa amargura. Eu peco para ter, peco porque não tenho, e aí começa a expor os desejos desgovernados do meu coração, minhas vulnerabilidades. Então nós saímos simplesmente das perguntas superficiais e passamos a perguntar agora, referente às nossas motivações, e entender agora que diante do Senhor eu sou exposto, e que essa dinâmica, essa hierarquia de desejos, ela acontece em tantos contextos diferentes, em ordens diferentes, algumas mais significativas, outras mais tranquilas. Aí eu tenho que me perguntar como que esses desejos são transformados. Meus irmãos, a vulnerabilidade real acontece acima de nós. Talvez bem ligado àquilo que a palavra de Deus descreve como temor do Senhor. Homens que tiveram um encontro com um vislumbre de quem Deus é, foram homens tomados por terror. Vamos reconhecer que a nossa maior vulnerabilidade é estarmos diante do nosso Deus. É estarmos diante do nosso Deus. Tiago 4,4 diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O ápice, o clímax da nossa vulnerabilidade é estarmos em estado de inimizade contra Deus. Qual é a chance de você ganhar, vencer apenas uma batalha? Não a guerra, apenas uma batalha. 0. Extremamente vulnerável. Extremamente vulnerável. Essa vulnerabilidade real está acima de nós em nosso relacionamento ou falta de relacionamento com Deus. E por que estamos vulneráveis? Tiago capítulo 4, versículo 4 começa com gente infiel. Por que infiel? Somos vulneráveis porque a nossa lealdade está distorcida. Está distorcida. Nos enamoramos, nos apaixonamos com desejos do nosso coração, acreditamos veementemente que nós precisamos disso para ser feliz, para garantir o meu resultado,
Entrei num relacionamento idólatra em que eu dava para ter algo que se mostrou insuficiente, porque nenhuma criatura neste planeta vai dar para você aquilo que apenas o Criador pode lhe dar. E você responde agora ou com amargura, ou com ira, ou com uma porção de outras coisas que descrevem as obras da carne, mostrando que a sua lealdade está dividida. Você está num casamento que não é para a glória de Deus. E vivemos ciclos e uma dinâmica doida, num vai e vem, numa montanha-russa maluca, mas fora de um compromisso que nós até confessamos com a boca, mas a prática grita diferente. Não é para a glória de Deus. Não está sendo para a glória de Deus. Mas o casamento torna-se então esse relacionamento idólatra, onde eu sirvo para ter algo. E onde, meus irmãos, grande parte desses pacotes prontos se perdem. Eu vou aprender a amar você para que você me ame como eu quero. Isso não é amor. Eu vou crescer em amor a você porque eu vou conhecer você melhor. Por mais importante que isso seja, a dinâmica do amor não está na virtude de quem é amado. 1 João 4,19 nos diz algo oposto a isso. É a virtude daquele quem ama e nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ter um casamento vulnerável, repleto e recheado da graça de Deus vai ser testado quando você é chamado para amar o seu cônjuge e ele ou ela não é amável. Porque quando ela está maquiadinha, quando ele está super cortês, todo mundo bem, até o ímpio faz. Hollywood faz isso. Com glamour e expertise. Mas onde é provado? Onde é provado? Quando não é amável. E aí nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nossa lealdade, ela é distorcida, nos deixa vulnerável no casamento. Ficamos vulneráveis porque somos amigos do mundo e inimigos de Deus. Talvez amigos do mundo soe para você um tanto quanto forte, né? Porque se você já está um bom tempo nesse contexto de igreja, gospel, evangélico, né? Amigo do mundo é sexo, drogas e rock and roll, não é? Mas tudo aquilo que não está em conformidade com a agenda do nosso Deus, para a glória de Deus. Até coisas que são legítimas e assumem uma posição ilegítima. E aí vulnerável porque ficamos cegos em nosso orgulho. Cegos em nosso orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A vulnerabilidade, meus irmãos, real está acima de nós. Se em nossa vulnerabilidade o problema, então, é inimizade com Deus, Deus errou, Deus me deu cônjuge errado, onde estava o Senhor? Acaba sendo um grito contra a soberania de Deus, inimizade com Deus. Nós encontramos no Evangelho esperança para mudanças reais. Por quê? Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Tiago capítulo 4, versículo 7 em diante, o texto continua nos chamando a sujeitar diante de Deus, a nos achegar perto de Deus, a limpar as mãos, a reconhecer nossa miséria, lamentar, chorar. Então, quando a nossa vulnerabilidade, as coisas que acontecem entre nós, revela que existe um problema maior dentro de nós, como resultado direto de um problema que nós temos com quem está acima de nós, nós encontramos no Evangelho a solução para a inimizade que tem contra Deus. Ele toma a iniciativa, nos ama quando não éramos amáveis, nos reconcilia com Ele por meio do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Resolve-se então uma vulnerabilidade sobre a qual depende a nossa eternidade. Recebemos a graça de Deus, oportunidade dada para um relacionamento
real com o nosso Criador, por meio de Cristo Jesus. E é esse relacionamento com o nosso Deus que nos dá desejos diferentes, ordenados e submissos a um desejo maior. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma vez que a nossa maior vulnerabilidade diante do nosso Criador é resolvida na cruz do Calvário, o Senhor nos dá um desejo maior e mais intenso de não viver mais para mim mesmo, mas para quem? Mas para Ele. Você não vive mais agora para ter um marido espiritual, por mais desejável que isso seja, e entenda onde fica na hierarquia dos seus desejos. Você não vive agora simplesmente para ter uma esposa que lhe respeite, por mais desejável que isso seja, não é isso que governa o seu coração. O que governa o coração do crente em Cristo Jesus, que reconhece diante dele que agora ele foi reconciliado, ele não é mais inimigo de Deus, a sua lealdade está totalmente no Senhor, é como eu vou viver para Ele. Como eu vou viver para Ele diante de um marido que insiste no seu pecado? Como eu vou viver para Ele diante de uma esposa que insiste no seu pecado? Assumindo uma responsabilidade de que só você vai prestar contas diante do Senhor. E por que você vai fazer isso? Porque Ele morreu por você. Ele morreu por você. Quando você era desprezível, inimigo dele. E aí nós vemos então os nossos desejos desgovernados, sendo governados agora por algo maior. Essa graça, então, nos educa para a transformação pessoal e conjugal. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Boas obras a saber, você crescendo no novo homem Jesus Cristo. A graça de Deus nos educa em resposta ao sacrifício de Jesus Cristo por nós. E aí faz sentido olharmos para os imperativos da palavra de Deus e entendemos onde ele se encaixa na palavra, onde ele se encaixa na nossa vida. Entender que quando eu leio, e maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, isso é para mim. Isso é para mim. E quando eu leio, esposas, sede submissas ao vosso marido, como a igreja submissa a Cristo Jesus, isso é para minha esposa. Isso não é o zap que eu ataco quando a coisa aperta e eu perco o argumento. Mas isso é para minha esposa e informa a minha oração por ela. Porque é assim que nós vamos viver para a glória de Deus. Eu quero viver para Ele que morreu por mim. Como que eu vivo para Ele que morreu por mim? Escute os imperativos da palavra de Deus. É uma resposta à graça que nos foi dada. E aí a coisa começa a se tornar prática e não simplesmente pragmática para garantir resultados. A praticidade da palavra de Deus. Meus irmãos, a vulnerabilidade que todos nós estamos expostos como indivíduos e como cônjuges é um palco da graça de Deus. Maquiar isso e chamar tudo de virose e oferecer técnicas que até encontram respaldos em algum ou outro versículo bíblico não é o suficiente. Nós precisamos de um Redentor. Se práticas da palavra de Deus, alheias ao sacrifício de Jesus Cristo, fosse tudo o que nós precisássemos, Jesus não teria vindo. Ele mandaria a Bíblia 2.0. Ele mandaria a palavra de Deus atualizada para o século 21, okay? Com notas especiais para gêneros e outras confusões. Mas não foi isso que ele fez. Ele mandou a sua palavra, comprovando nossa vulnerabilidade e incapacidade. O Verbo então se fez carne, habitou entre nós e por um bom período de tempo viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver.
Morreu a nossa morte na cruz do Calvário, nos dando a sua justiça. Como se eu nunca tivesse pecado, como se você nunca tivesse pecado, como se eu sempre tivesse feito certo e como você sempre tivesse feito certo. Para a glória de Deus. Então, abraçar nossa vulnerabilidade é reconhecer nossa fraqueza, mas dizer junto com o apóstolo, quando eu sou fraco, aqui sou forte. Reconhecer que nós estamos num nó que não conseguimos desatar, num beco sem saída, é simplesmente reconhecer de que não vai vir de mim a solução, vai vir do Senhor. E nós não podemos criar métodos cristianizados que tiram de cena o Salvador da nossa alma. Isso é veneno. Isso é veneno. Então nós vamos seguir buscando crescer numa porção de coisas, obviamente, na praticidade da palavra de Deus, mas em resposta ao que Ele fez por nós, entendendo como isso impacta meus desejos. 3 perguntas para encerrarmos nosso tempo aqui. Como que minha vida e meu casamento refletem a vulnerabilidade de minha existência? Fragilidade, finitude e pecaminosidade. Talvez o que esteja pegando para você são padrões recorrentes. Mostram quão vulnerável, quão frágil, quão finito, quão pecador nós somos. Somos vulneráveis. E uma enorme oportunidade de recebermos a graça do Senhor. Segunda pergunta, de que maneiras que o Evangelho responde a cada uma dessas experiências? Quando eu sou insuficiente, eu sou lembrado da suficiência de Jesus Cristo. Como é a vida de um crente transformado por meio da palavra de Deus e na graça de Jesus? As perguntas mudam. Não é mais como eu consigo um casamento feliz? Não é mais como eu consigo um cônjuge X? Sequer é quando eu vou ser um cônjuge Y. A pergunta é, como eu vou viver para o meu Senhor, que morreu por mim, ainda que meu casamento não seja o que eu idealizei, ainda que meu cônjuge não seja o que eu sonhei, ainda que a minha performance esteja aquém de onde eu gostaria de estar, como eu vou viver para o Senhor? Por quê? Porque Ele morreu por você. Ele morreu por você garantindo o único casamento para sempre, o único casamento blindado, que é o do Cordeiro e o da sua noiva, a igreja. E o que você faz até lá, como casamento sinal, é apontar para uma realidade maior. Você se casou e você se casou para apontar para uma realidade maior. Qual é essa realidade? Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Então, como nossos casamentos vão apontar para uma realidade maior? Cristo e a igreja. Aí descobrimos vulnerabilidade, reconhecemos a graça de Deus, pessoas veem a graça de Deus em nós e vão se lembrar do quê? Da sua habilidade? Eles vão lembrar da graça de Deus. E aí nós contamos a história certa. Amém?